na mui Iruna maunya tachi ime echi Voi ane kuru abkarani meneku Nyechar ngue nar iye Kugichi petu idore ka ime Na vai cruzeiro de pete nai Rutak tamavoe kuja ichi Tamak muer kumek pora Kurtagu tak na guanenye maingucha Pame inane Vonyure tanu vai kumani pameneku Nya vai makagu agama pimek manchi pameneku Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas se ergues da justiça, verás, nem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Muito obrigada. Nesse momento, a deputada federal Célia Chacriaba fará a apresentação da ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Após a fala da ministra, o povo terena fará a demonstração da dança ema. Muito obrigada. Guaré! A luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Quem não conhece essa fala de Sônia Guajajara? A ministra e a mãe do Brasil é indígena. Nós, povos indígenas, sofremos o primeiro golpe em 1500. Somos povos semente, fermento da luta, da continuação da vida e da terra. Somos o que retoma a terra roubada, porque nós sabemos que direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha. E agora nós temos escolha. Foi no chamado da terra para o mundo que a voz dessa mulher água ecoou àqueles que não querem permanecer surdo. De um projeto político enfermo, chegamos com a nossa herança, que é a cura. Chegamos ocupando um lugar que sempre foi nosso, que é o Brasil. Com a aparentíssima ministra, a ancestralidade toma posse. Com as ministríssima, guerreiríssima, Sônia Aniele, o turbante e o cocar toma posse.
Falar de Sônia Guajajara é falar dos últimos anos de luta e resistência do Brasil. É falar da nossa cultura, da força da mulher indígena. Sônia é mulher bioma, Sônia é Amazônia, mas Sônia também é Cerrado, Sônia é Mata Atlântica, Sônia é Caatinga, Sônia é Pantanal, Sônia é Pampa. Sônia é o retrato da nossa conquista histórica em 2022, a bancada do COCAR, que segue no Congresso Nacional, mas agora também segue com o presidente Lula. Esse ministério é novo, mas na verdade esse ministério é ancestral. E é essa conquista da luta, de tantas vezes que estivemos junto com o povo do lado de fora aqui em Brasília, clamando por direito. Quantas vezes, Sônia, estivemos aqui em Brasília, na casa do lado de fora, levando spray de pimenta, bala de borracha, ainda em 2021. Isso aconteceu na segunda Marcha das Mulheres Indígenas. Foi nós que sustentamos para não invadir o STF no julgamento do marco temporal. E hoje estamos aqui do lado de dentro para reflorestar, para indigenizar, para enegrecer esse espaço. O Ministério dos Povos Indígenas poderia ser também, e é também, o Ministério da Floresta, da Terra. O Ministério dos Povos Indígenas, bem que poderia ser chamado e confundido com o Ministério da Vida. Esse é o tamanho da responsabilidade que estamos escrevendo hoje na história. Ao tomar posse, as pessoas sempre agradecem os ex-ministros ou ex-ministra. Infelizmente, não temos ex-ministério dos povos indígenas. Mas temos que agradecer aqui a ministra Terra, a ministra Água, a ministra Floresta, a ministra Pajé, que foi sempre quem cuidaram de nós nesses 523 anos. Sônia atravessou muitos palcos, mas hoje aqui no Planalto, nós subimos nesse palco para dizer que o palco mais alto que nós temos, Sônia, é o chão da luta. E vai ser aqui, do Planalto para o planeta. A nossa parentíssima ministra vem do povo Guajajara, é um povo guerreiro, da terra araribóia. É uma grande mãe. Quem não conhece aqui o povo Teneterrara? É o lar dos Aguajá, o povo do contexto isolamento voluntário, que ainda antes de ontem foi atacado por mais uma violência contra nós, povos indígenas. E se a vida nessa terra é graças ao respeito daqueles que sempre a levantam para lutar por ela. É desse seio desse povo que vem essa mulher. Sônia também é macarapã, é pássaro. Sônia também é sabedoria. Sônia é sonha. Sônia é sol. Sônia é semente. Uma entre 8 filhos de seu Augustine e Dona Darli, que está aqui do meu lado. Sônia é uma mulher que se mede por sua estatura, da sua coragem e pela força da sua voz em defesa dos direitos dos povos indígenas do Brasil e do mundo. Soninha, como nós amigos costumamos chamar, é aquela pessoa que se mostra mais forte diante de qualquer empreitada. Ela não foge da empreitada. Nascida em Campo Formoso, Soninha teve uma típica infância. As pessoas aqui sabem. Soninha ajudava seus pais, aqui que está do meu lado na roça, vendia farinha de mandioca e brincava e estudava. Completou seu ensino médio primário ali no Amarante, para em seguida buscar o ginásio em Minas Gerais, na FUCAM. Soninha sempre foi assim, desbravadora, curiosa, dedicada, corajosa, mas também, quem não conhece, sincera. Acreditava que a educação podia não somente transformar, mas descolonizar e reflorestar o mundo. Aos 17 anos, no Colégio Integral, sua tia Maria, que também é parteira, chamou Sônia e disse: a partir de hoje, minha filha, você vai ser liderança do nosso povo. Desde então, Sônia pegou seu maracá, a quem sempre te acompanha, e assumiu para si o ecoar das vozes dos anseios dos povos indígenas. Seu primeiro curso foi técnico de enfermagem, depois se formou em letras e fez pós-graduação. Foi professora de português, subdiretora no ensino médio. Aos 25 anos, muito me orgulha, Sônia foi mãe do seu primeiro filho, Luiz, que também está aqui. Depois vieram Iaponã e Uara, que também está aqui do meu lado. São eles, junto com a sua família, a grande riqueza da sua vida. Sua primeira experiência como militante do seu povo indígena foi quando discutiu o Estatuto dos Povos Indígenas ainda em 2001. Desde então, Sônia nunca mais parou de atuar. Assumiu a Secretaria Executiva da Coapima, a coordenação no Maranhão.
foi vice-coordenadora da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, coordenadora executiva da APIB. Não teríamos tempo suficiente aqui para listar todas as experiências históricas e a linha do tempo de Sônia Guajajara. Mas é fundamental lembrar que sua voz palestrou em diversos fóruns de relevância nacional e internacional. E a exemplo disso, na Assembleia Nacional da ONU nas Nações Unidas, em 2008. Ela organizou a primeira conferência de política indigenista em 2015. E ali foi quando suas palavras pareciam um passarinho. Debateu com vários ministros de Estado e a própria presidência da República na época da presidenta Dilma. Cargo que também depois veio concorrer em 2018 como a primeira mulher indígena na história a concorrer à co-presidência da República. É a trajetória de Sônia, conta com muitos títulos. É uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, pela revista Times. Mas ela sempre disse que isso demonstra que a luta, os biomas, o nosso povo influencia o mundo. Porque Sônia é terra, Sônia é território, Sônia é meio ambiente. Nossa parentíssima também foi eleita deputada federal pelo Estado de São Paulo como a mulher indígena mais votada do Brasil. Agora temos aqui com o Lula a sua ousadia de criar o Ministério dos Povos Indígenas. Originalmente militante do Movimento dos Trabalhadores, e agora, junto com a militância de Sônia no movimento indígena, 2 líderes internacionalmente reconhecidos. É importante lembrar que também o compromisso do presidente Lula, ainda na COP, em barrar o desmatamento, a devastação deixada pela mineração, garimpo ilegal e na defesa do meio ambiente. O Brasil vai voltar a ser referência no mundo. E sabemos que a saída para as mudanças climáticas é a demarcação dos territórios indígenas. Essa luta travada ainda é mais forte, porque agora nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, mas esse ministério pode ser chamado de Ministério Ancestral. É com essa força que, já para encerrar, é com a força do Genipapo e do Urucum que chamamos aqui e dizer que a mão que tentou golpear a democracia não golpeia a nossa existência. A lama que matou vários rios e corroeu várias montanhas e a nossa Mata Atlântica não soterrou a nossa esperança. O fogo que queimou Galdino aqui em Brasília não queimou o nosso canto. A motosserra e a caneta que derruba a Amazônia não derrubou a nossa espiritualidade. O fogo que queimou o Pantanal e o Pampa não queimou o brotar das mulheres indígenas. Nascerão e vão continuar nascendo muitas outras mulheres bioma, as guerreiras da ancestralidade. Nós somos mulheres semente, não somos mulheres somente. Sônia Guajajara muitas vezes tentaram silenciar suas vozes, mas a voz de Sônia Guajajara, assim como a voz do Maracá, a sua voz, a sua luta é a prova de bala. Mesmo tentando exterminar o nosso povo, não extermina a nossa ancestralidade. Na força da pintura, presente no pigmento. A comida por muito tempo temperou a comida, mas somos nós mulheres indígenas que temperamos o ministério e o parlamento. Somos mulheres parteiras, benzedeiras, ministra politizada. Nós fazemos o enfrentamento ainda que não sejamos belas ou recatadas. Nós não somos recatadas, muitas vezes nem somos e nem estamos no lar, pois nós temos um pé no chão da aldeia e o outro do lado de cá. Nós somos mulheres que resistem pela força do cantar. Somos o Ministério da terra araribóia para o Ministério Indígena. A ancestralidade agora toma posse pela bancada do Cocá. Vem, Sônia, você que escuta o chamado dos povos indígenas pelo canto. Ai, arremeto a ser, ai, arremeto a ser, arremeto a ser. Ai, arremeto a ser, ai, arremeto a ser, arremeto a ser. Arremeto a ser, engarrafela no pé. Balançando o formigueiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, sangue o formigueiro. Nós
não apanhe o formigueiro. Salve, 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 salve. Estão me ouvindo? Boa tarde, boa tarde. Zané Caruca. Zané Caruca. Zané Caruca, eu estou falando boa tarde. Quero aqui, inicialmente, agradecer a presença de todas as pessoas que aqui estão, neste momento tão emblemático para a história do Brasil. Agradeço aqui a presença da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, em nome da qual eu cumprimento toda a mesa que está aqui composta. Quero cumprimentar todas as ministras e ministros de Estado, em nome da minha amiga ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Quero cumprimentar a minha amiga parentíssima Célia Chacriabá, que aqui acaba de falar, né? Cumprimentando todos e todas parlamentares. Estendo também esse cumprimento ao meu amigo companheiro, deputado federal de São Paulo, Guilherme Boulos, que não está aqui agora, mas mandou a sua mensagem. E quero cumprimentar aqui todos os dirigentes partidários, em nome do meu amigo Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Cumprimentar todos os movimentos sociais do Brasil, que com muita resistência nos mantém de pé. Quero cumprimentar aqui toda a Frente Ampla Democrática Brasileira, cumprimentar todos os representantes da comunidade internacional e termino aqui os cumprimentos saudando toda a imprensa que está aqui presente. Quero saudar de forma especial todas as lideranças indígenas, os povos indígenas que estão aqui, que com muito esforço chegaram hoje a Brasília. Muitos ainda estão na estrada, que não conseguiram chegar a tempo, devido a esses transtornos do domingo e que fez alterar a nossa posse. Quero aqui saudar, de forma ainda muito especial e com muita honra, a minha família, que está aqui, né, ao meu lado. A minha mãe, o meu pai, meus filhos, minha filha, meus irmãos, minhas irmãs, minhas primas, primos, sobrinhos e sobrinhas, que por muito tempo sentiram muita saudade da minha presença. Mas entendem que eu preciso cuidar de tantos outros filhos e filhas dessa nação indígena brasileira. Quero agradecer a presença da primeira-dama, nossa querida Janja. E quero aqui agradecer a presença do nosso ilustre presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Presidente Lula, eu lhe parabenizo pela coragem e ousadia de reconhecer a força e o papel dos povos indígenas. Neste momento em que é tão importante o reconhecimento desse protagonismo dos povos indígenas frente à preservação do meio ambiente e da justiça climática. Ao criar esse ministério inédito na história do Brasil. Povos esses que resistem há mais de 500 anos a diários ataques covardes e violentos
tão chocantes e aterrorizantes como vimos neste último domingo aqui em Brasília. Porém, sempre menos visibilizados. Mas a partir de agora, essa invisibilidade não pode mais camuflar a nossa realidade. Estamos aqui de pé para mostrar que nós não iremos nos render. A nossa posse aqui hoje, minha e de Aniele Franco, minha amiga ministra da Igualdade Racial, é o mais legítimo símbolo dessa resistência secular, preta e indígena do nosso Brasil. E nós estamos aqui hoje, nesse ato de coragem, para mostrar que destruir essa estrutura do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional não vai destruir a nossa democracia. E aqui, Sônia Guajajara e Aniele Franco convoca todas as mulheres do Brasil para dizermos juntas que nunca mais vamos permitir um outro golpe no nosso país. Sem anistia! Sem anistia! Permitam-me voltar a um passado recente da minha história, para compartilhar uma memória com vocês. Quando eu tinha 17 anos, fui chamada por minha tia Maria Santana para conversar. Tia Maria é parteira e uma respeitada liderança espiritual. Como não foi um convite qualquer, eu pensei, né? O que será que tia Maria quer? Subi na garupa de uma moto e fui até a aldeia Lagoa Quieta, no território Araribóia, no município de Amarante do Maranhão, onde é o meu território, para encontrar com a tia Maria. Chegando lá, eu a encontrei com 2 presentes, um colar e um maracá. Ela, então, me olhou e disse, com aquela voz serena, ô, minha filha, quero te entregar esses presentes, que são símbolos de liderança. E eu passo a você o poder da palavra. Você vai ter o dom da comunicação. Todo mundo vai te ouvir. Você vai crescer e tudo que você tiver para falar, não hesite, porque todo mundo vai parar para te escutar. Esse maracá vai ecoar e você será a porta-voz do nosso povo. E por isso eu trago aqui essa pequena memória para lembrar que eu não estou aqui, né, sozinha. Eu estou aqui com a força da nossa ancestralidade. Então hoje eu quero dizer para vocês que aquela Sônia, que para estudar trabalhou em casa de família como babá e empregada doméstica, porque era assim que era chamada à época, né? Estar aqui hoje, nomeada para o cargo de ministra de Estado dos povos indígenas do Brasil. Se estou aqui hoje, é graças a essa força ancestral e espiritual de meu povo Guajajara Tenterrar. É graças a essa resistência secular da luta dos povos indígenas do Brasil. É graças também à minha persistência de nunca desistir. Ressalto aqui também o apoio que recebi dos povos indígenas e da população do estado de São Paulo, que pelas urnas me elegeram deputada federal, afirmando a todos os brasileiros e brasileiras que uma mulher indígena é plenamente capaz de contribuir com a reconstrução da democracia neste país.
Assumo com muita honra e coragem este ousado e inovador desafio, uma missão já anunciada há anos pela minha tia Maria. Talvez muitas pessoas nunca irão entender o quanto este momento é significativo para mim e para nossos povos indígenas do Brasil. Talvez nem todas as pessoas que estão aqui me ouvindo saibam que a existência dos povos indígenas do Brasil é cercada por uma leitura extremamente distorcida da realidade. Ou nos romantizam ou nos demonizam. Nós não somos o que, infelizmente, muitos livros de história ainda costumam retratar. Se, por um lado, é verdade que muitos de nós resguardam modos de vida que estão no imaginário da maioria da população brasileira, por outro, é importante saberem que nós existimos de muitas e diferentes formas. Estamos nas cidades, nas aldeias, nas florestas, exercendo os mais diversos ofícios que vocês possam imaginar. Vivemos no mesmo tempo e espaço que qualquer um de vocês. Somos contemporâneos desse presente e vamos construir o Brasil do futuro, porque o futuro do planeta é ancestral. A invisibilidade secular que impacta e impactou diretamente as políticas públicas do Estado é fruto do racismo, da desigualdade e de uma democracia de baixa representatividade, que procurou uma intensa invisibilidade institucional, política e social, nos colocando na triste paisagem das subrepresentações e subnotificações sociais do país. São séculos de violências e violações, e não é mais tolerável aceitar políticas públicas inadequadas aos corpos, às cosmologias e às compreensões indígenas sobre o uso da terra. Durante a pandemia que impactou fortemente o mundo e a população brasileira, os povos indígenas do Brasil tiveram milhares de vidas ceifadas pelo negacionismo científico e criminoso do governo anterior, democraticamente derrotado pelas urnas, pelo voto popular em 2022. As dificuldades no acesso aos serviços de saúde, de saneamento e as falsas informações propagadas potencializaram literalmente um plano de genocídio contra os povos indígenas. Tudo isso levou a um estado de emergência que, através das organizações indígenas, da articulação dos povos indígenas do Brasil, a COIAB, a APOIME, a ARPINSUL, a ARPINSUDeste, a Comissão de Terra Guarani Virupá, a Tiguaçu, o Conselho Terena, nossas organizações regionais, mobilizou a criação de barreiras sanitárias, diversas campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos. Os advogados indígenas conquistaram grandes vitórias judiciais e nós promovemos também redes de afetos, de solidariedade e somas que permitiram evitar que mais vidas indígenas fossem perdidas. É preciso lembrar de problemas estruturais que recentemente foram imensamente potencializados e precisam ser encarados como prioridades. São graves os casos de intoxicações provocados por mercúrio do garimpo, pelos agrotóxicos nas grandes lavouras do agronegócio, as invasões em nossos territórios, as condições degradantes de saúde e saneamento, o aumento da insegurança alimentar, que resultou inclusive na morte de inúmeras crianças e idosos indígenas. Lembrando que na Amazônia brasileira somam-se 114 grupos de povos de recente contato e também os que nunca tiveram nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com a sociedade indígena que vive no mesmo território. Os chamados povos isolados e que se encontram
em estado de alta vulnerabilidade, devido ao desmatamento, ao garimpo ilegal e à grilagem de terras. E antes de chegar aqui, tivemos ainda a notícia de 2 indígenas baleados no território Araribóia, no meu estado, Maranhão, e o corpo de um indígena isolado foi encontrado que há dias, foi enterrado sem que pudessem ser encontrados. O exemplo que mais recentemente voltou a correr os noticiários do mundo é a situação extrema em que vivem os parentes Yanomami, e onde se encontra aqui o nosso grande xamã e líder Davi Copenaua. Não é mais possível convivermos com povos indígenas submetidos a toda sorte de males, com desnutrição infantil e de idosos, malária, violação de mulheres e meninas e altos índices de suicídio. Presidente Lula, eu arrisco dizer, sem nenhum exagero, que muitos povos indígenas vivem uma verdadeira crise humanitária em nosso país. E agora estou aqui para trabalharmos juntos, para acabar com a normalização deste Estado inconstitucional que se agravou nestes últimos anos. Este estado de emergência e de luta cotidiana por sobrevivência fez com que um direito tão importante como a educação diferenciada, pautada pela Constituição de 88, deixou de ser debatido e implementado. Precisamos voltar a pensar as políticas de educação para os indígenas, valorizando as identidades plurais, formando professores indígenas, ampliando o acesso e a permanência no ensino superior. Além disso, não posso deixar de lembrar os parentes que foram retirados de nosso convívio pela bala do fascismo, que imperou no Brasil nos últimos anos, derramando sem pudor muito sangue indígena. Lembremos a força daqueles que tombaram na luta, como Paulo Paulino Guajajara, Ivanilde, Janildo, Jael e Antônio Guajajara, Ari Urueu Auau, Daiane Caingangue, Estela Verá Guarani Caiuá, Wellington Pataxó, Ariane Oliveira e a menina Raíssa. E tantos outros parentes vitimados pelo garimpo ilegal, pelas invasões de seus territórios e por tantas outras ações e omissões do Estado. Além disso, preciso destacar a força de Bruno Pereira e Dom Philips, em memória de quem saúdo todos os nossos aliados e aliadas, defensores e defensoras do meio ambiente e dos direitos humanos. Esse brutal assassinato não pode permanecer impune. Gente, nós não somos os únicos que necessitam aqui viver. Nós apenas coabitamos a Mãe Terra, junto com milhões de outras espécies. O desprezo por essas outras formas de vida, as práticas de desmatamento intenso, feitas sempre em nome da economia de curto prazo, têm efeitos devastadores para o futuro de todos nós. As alterações no uso do solo provocam um grande desequilíbrio em nosso ecossistema que impactam diversas espécies, causando profundas transformações, inclusive as grandes epidemias. As terras indígenas, os territórios habitados por demais povos e comunidades tradicionais e as unidades de conservação são essenciais para conter o desmatamento no Brasil e para combater a emergência climática enfrentada por toda a humanidade. A proteção dos diferentes biomas é essencial para qualquer produção agrícola, pois garante água, garante a presença de agentes polinizadores e de tantos outros fatores, sem os quais nada se produz. Se antes as demarcações de terras tinham enfoque, sobretudo, na preservação da nossa cultura,
Novos estudos vêm demonstrando que a demarcação dos territórios indígenas tem uma importância ainda mais abrangente, sendo fundamentais para a estabilidade do ecossistema, de ecossistemas em todo o planeta, assegurando qualidade de vida, inclusive nas grandes cidades. Daí a importância de reconhecer os direitos originários dos povos indígenas, reafirmados na Constituição Federal de 88. As terras indígenas são importantes aliadas na luta contra o aquecimento global e fundamentais para a preservação da nossa biodiversidade, como já foi considerado no Acordo de Paris e na Declaração de Nova York para florestas tropicais das Nações Unidas, que o conhecimento dos povos e comunidades tradicionais são também conhecimentos científicos e hoje são uma das últimas alternativas para conter a crise climática. É preciso que este conhecimento saia dos tratados internacionais e seja valorizado na prática por todo o território nacional por meio de políticas locais, considerando a diversidade de povos, culturas e territórios. Hoje, vocês todos estão presenciando um momento de transição histórica, tal qual foi a singular colaboração indígena na Assembleia Nacional Constituinte. Naquela ocasião, um passo muito importante foi dado com o fim do paradigma integracionista e da tutela. Hoje, vocês presenciam um passo ainda maior com este Ministério dos Povos Indígenas. E esperamos, com isso, fazer respeitar a nossa existência e o nosso protagonismo. O Brasil do futuro precisa dos povos indígenas. Tudo que tradicionalmente é chamado de cultura entre os brasileiros e brasileiras, para nós, significa tudo o que somos. É nosso modo de vida, nossa comida, nossos rituais, nosso uso da terra, nossas práticas e costumes, tanto aqueles mais cotidianos, quanto outros ritualizados. Cultura também é sinônimo de luta. Lembremos também o que estava sendo empurrado para o esquecimento. O Brasil é plural, o Brasil é alegria, o Brasil é colorido e solidário. É com esse espírito que assumo a missão de sensibilizar toda a sociedade brasileira e a convido para juntos reflorestarmos mentes e corações rumo a uma democracia do bem viver de todos os brasileiros e brasileiras. Os desafios são tremendos e quero aqui deixar o meu pedido ao conjunto de ministras e ministros, governadoras e governadores, prefeitas e prefeitos, que compreendam o sentido de aldear a política. As políticas indígenas desses novos tempos, como já disse nosso presidente e reafirmou o nosso ministro Rui Costa da Casa Civil, as políticas são transversais e necessitam do apoio e do diálogo nas diversas áreas. Estamos diante de uma crise humanitária, por isso a criação do Ministério dos Povos Indígenas sinaliza para o mundo o compromisso do Estado brasileiro com a emergência e justiça climática, além de inclusão, reconhecimento e início da reparação histórica, da invisibilidade e da negação de direitos. Quero ainda destacar que este ministério é de todos os povos indígenas do Brasil, além de patrimônio do povo brasileiro, pois cada indígena vivo representa um guardião climático da Mãe Terra. Quero aproveitar aqui agora, antes de terminar, e apresentar a nossa equipe ministerial. Dr. Eloy Terena, que será o nosso secretário executivo. A Josi Caingangue, lá do Sul, Santa Catarina, que será a chefa de gabinete. A Eunice Querechu, Guarani Biá, de Santa Catarina, que será a nossa secretária dos Direitos Ambientais e Territoriais Indígenas.
a 6ª Pitaguari do estado do Ceará, Nordeste brasileiro, que será a secretária de Gestão Ambiental e Territorial. A Juma Chipaia, lá de Altamira, no Pará, região emblemática de Belo Monte, né, que será a nossa secretária de Direitos, de Articulação Interinstitucional e Promoção de Direitos. E o nosso amigo Marcos Chucuru, lá de Pernambuco, que será o assessor especial do Ministério dos Povos Indígenas. Os demais não estão aqui, né? Mas semana que vem estaremos com toda a nossa equipe composta. É urgente promovermos uma cidadania indígena efetiva. Isso não se faz sem demarcação de territórios, proteção e gestão ambiental e territorial. Acesso à educação, acesso e permanência à universidade pública, gratuita e de qualidade. Ampla cobertura e acesso à saúde integral. Saibam que este ministério chega comprometido com tudo isso e com a promoção de uma política indígena, não mais uma política indigenista, em todo o território nacional, com potencial de fazer frente às mazelas que tomaram nossos corpos, memórias e vidas. E antes de finalizar, quero aqui já anunciar a recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista, que o presidente Lula presidiu por muitas vezes quando foi presidente e que foi assinado pela presidenta Dilma em 2015. Este Conselho Nacional de Política Indigenista garante a participação paritária entre representações indígenas de todos os estados brasileiros e órgãos do Executivo Federal. Sabemos que não será fácil superar 522 anos em 4, mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros. Nunca mais um Brasil sem nós. Muito obrigada. E quero aqui convidar o presidente Lula para vir aqui à frente. E o companheiro Mano Itanuí, Presidente Lula, por favor, aqui, presidente Lula, para encerrar. E juntos nós vamos dizer que não vamos permitir um novo golpe no nosso país. Estamos juntos, presidente Lula, para reconstruir a nossa democracia. E quero convidar aqui a Aniele Franco, nossa ministra, para estar junto nessa foto, onde a gente reafirma aqui o nosso pacto.
ao povo terena do Mato Grosso do Sul, com a dança da EMA, né, para trazer essa força, né, dos povos indígenas para o Palácio do Planalto. Gente, e agora nós temos mais um momento especial, que eu quero fazer um agradecimento ao ministro Flávio Dino, do Ministério da Justiça, que por tantos anos foi o ministério que abrigou a Fundação Nacional do Índio e que até o dia 24 de janeiro, ainda está, né, vinculado ao Ministério da Justiça e a partir daí passará a integrar o Ministério dos Povos Indígenas. Então eu quero convidar aqui a nossa parentíssima deputada Joênia Wapichana, que a partir de agora passa a presidir a Fundação Nacional do Índio, Joênia, que vai passar a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Ela vai vir aqui, vai bater aqui. Não. Deputada Joênia Wapichana, brevemente, depois que ela concluiu o mandato dela na Câmara Federal, como a primeira mulher indígena a ocupar esse lugar no Congresso, ela vai passar a presidir a FUNAI e daí nós vamos convidar todo mundo para uma posse, para a sua posse. Tá bom, gente? Muito obrigada, Joênia, estamos juntas. Neste momento, será exibido o vídeo institucional do Ministério da Igualdade Racial na voz de Emicida. Em 2023 é o ano em que se comemora um século da lei que viria a se tornar nossa Previdência Social. É simbólico falar sobre igualdade numa data tão especial. Afinal de contas, o que é a Previdência senão uma forma de amparo a quem contribuiu e fez com que esse país se tornasse grande? Infelizmente, ao longo de nossa história, muitos que contribuíram não receberam reconhecimento, remuneração e, na maioria dos casos, nem sequer direitos. Somos o último país das Américas a abolir a escravidão. Essa chaga que marca nosso passado e mantém sangrando algumas cicatrizes até hoje precisa do empenho do Estado e da sociedade brasileira para poder afirmar que, de fato, superou suas tragédias. O país que oferece um Pelé ao mundo, um Pixinguinha, uma Lélia Gonzalez, uma Sueli Carneiro não pode ceifar a vida de um jovem negro a cada 23 minutos. Um país que tem Davi Copenaua, Chai Suruí, Ailton Krenak não pode assistir o extermínio dos seus povos originários de braços cruzados. Ser indiferente a essas tragédias é jogar nossas melhores esperanças de um penhasco. Por isso, lutamos por igualdade racial ainda hoje, pois todos que citei trazem em suas peles as cores escuras, perseguidas e invisibilizadas que deram a esse lugar chamado Brasil o direito de superar a colonização, essa empresa de desumanidade em escala industrial e, enfim, poder tornar-se um país. Bem-vindos ao Ministério da Igualdade Racial. Neste momento,
a senhora Camila Moradia para a apresentação da ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco. Boa tarde a todos, todas e todes. Nós queremos primeiro agradecer, reverenciar as nossas ancestrais. Afinal de contas, elas nos conduziram até aqui. Também queremos agradecer e saudar todas as pretas mais velhas nesse lugar. Muito obrigada. A minha geração, que é a geração da Anne, a todas as jovens e a todas as meninas, sigamos na linha de frente. Bom, é com imenso prazer que eu, Camila Moradia, cria do Complexo do Alemão, apresento a vocês Aniele Franco, cria da Favela da Maré, Complexo da Maré. Bom, Aniele é essa garota da favela que manda o papo reto para defender os seus e as suas. Atendendo a um chamado doloroso do destino, Aniele não pensou duas vezes quando precisou proteger sua família da tempestade que começou no dia 14 de março de 2018. Não teve dúvida, porque assim é a vida na favela. Assim a vida na favela forma muita gente. Comprometida com todas as lutas e todas as pessoas que cruzaram seu caminho. Sua formação não parou por aí. Seu extenso currículo acadêmico é importante. A jovem, curiosa desde cedo, quis voar de casa com sede de informação e conhecimento. Dos becos do Rio de Janeiro, alcançou as vielas e avenidas do mundo. Taurina convicta, olhou para o mundo sem nunca deixar de olhar para sua casa. Sua ancestralidade, suas raízes firmes foram as que permitiram resistir a esses tempos de ventania. Mãe de duas meninas, Mariá e Eloá, filha de Dona Marinete, mulher negra, nordestina, filha de seu Antônio, tia de Luiara, esposa de Fred, irmã de Marielle Franco. Bom, uma casa cheia de força, cuidado e energia. Apaixonada pelo vôlei, desde os 8 anos, gosta sempre de contar da história quando Marielle foi até a quadra da rua defendê-la, quando um grupo de meninos não queria deixá-la jogar. Marielle disse naquela ocasião, ou vocês jogam com ela, ou não vão jogar. E para quem conhece só um pouquinho a Aniele, já pode entender como esse episódio tão marcante faz parte da formação e construção do seu caráter. Aos 16 anos, através do vôlei, ganhou uma bolsa de 100% para estudar nos Estados Unidos, onde ficou durante 12 anos, passando por 4 universidades historicamente negras. Ali, teve contato com as referências que fortaleceram seu caminho e se conectaram com a formação de base que teve em casa. Formada em jornalismo e inglês pela Universidade da Carolina do Norte e licenciada em inglês e literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na qual ingressou através das políticas de cota. Aniele, sem dúvida, será uma defensora ferrenha das políticas afirmativas.
Defendeu seu mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet Rio de Janeiro e hoje é doutoranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursando Linguística Aplicada. Mais do que preparada, Aniele está empossada para avançar de forma histórica na defesa dos nossos direitos. Com toda a emoção e com enorme prazer, com vocês, a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco! Quase boa noite, né? Boa noite a todas, todos e todos. Quero honrosamente saudar essa mesa linda, potente, todas as nossas convidadas que aceitaram estar aqui conosco, saudar nosso presidente, sua esposa, a quem eu me refiro carinhosamente como musa inspiradora, Janja, minha eterna presidenta, Dilma, muito obrigada por sua presença. Eu vou começar no discurso, porque como professora, eu gosto de falar muito. Então, eu vou ler antes que meus amigos, meus familiares, né, se sintam aqui mais tempo do que deveriam. E também a vice-presidente Alckmin. Saudar o senhor, muito obrigado. E vou saudar aqui todos os meus colegas ministras excelentíssimas, Margarete, Marina, Dani, Esther, Simone, Luciana, Nízia. E também cumprimentar a presidenta Gleise, já cumprimentando todas as mulheres aqui presentes. Miriam Belchior também, que está ali o tempo inteiro dando um alôzinho. Muito obrigada pela sua presença. Bom, antes de começar o meu discurso, eu quero agradecer a algumas pessoas muito importantes. Eu deveria seguir o conselho do Vini, meu amigo o ministro do Vinícius, e agradecer por último. Mas eu vou começar já agradecendo, enquanto eu ainda não estou muito emocionada. Então, primeiro eu quero agradecer a Deus, Maria, todos os meus santos orixás que têm me acompanhado nessa trajetória. E, em segundo lugar, para além de agradecer ao presidente Lula por ter me concedido esse desafio, quero agradecer a minha família, quero agradecer minha mãe, que sem ela eu não estaria aqui, por ter gerado duas mulheres magníficas e fortes, capazes de se resistirem a tanta dor e tanta luta. Quero agradecer meu pai, que foi sempre aquele parceiro e companheiro nos jogos de vôlei, que sempre me levava e me buscava com seu jeitinho calado, mas quando era para torcer por mim, virava. Quero agradecer a Luiara, minha sobrinha, única filha de Marielle Franco, hoje uma mulher que teve que corajosamente seguir sem sua mãe. A gente não consegue repor a sua mãe, mas você sabe o quanto que a gente te ama. Quero agradecer meu marido, companheiro de todas as horas, meu parceiro de vida, que tem sido muito paciente, com 70 voos no ano passado. E aí, quando o Lula me convoca no dia 21 de dezembro, ele fala, só porque é o Lula, hein? Porque se fosse qualquer outro, não. Então, obrigada pela paciência. E obrigada, Maria e Eloá, por me fazerem ser a minha melhor versão. Bom, agradeço também aquelas que vieram antes de mim, as minhas mais velhas e minhas irmãs de alma que estão aqui presentes, que já vi. Mulheres negras que seguraram a minha mão desde o dia 14 de março de 2018 e que nunca mais soltaram. Em especial, eu quero mandar um super beijo, um abraço para Lúcia Xavier, Jurema Werneck, a quem eu me refiro como mainha. Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Ângela Davis, Vilma Reis, Wanda Menezes, Bianca Santana, Benedita da Silva,
Nilza Iraci, Pamela Passos, Fátima Lima, Janaína Cardoso, Marcele Decotê, Flávia Oliveira, Raquel Barros, Gláucia Marinho, Regina Adame e tantas outras que permanecem e permanecerão comigo. Agradeço também e saúdo a minha amiga Thalíria Petroni e todas as pessoas, em especial mulheres negras, que se disponibilizaram a seguir na linha de frente da política institucional, mesmo depois de tanta dor. Aproveitar e mandar um beijo na Thalíria e no Heitor, que nasceu agora, no último dia 9 de janeiro. Agradeço também ao Padre GG e à Mãe Leira, que na multidão não consigo ver, mas agradeço por estarem cuidando de mim da maneira melhor e me guiando espiritualmente. Agradeço a toda a equipe do Instituto Marielle Franco, que sem elas nada teria sido possível nesses últimos 4 anos, que foram fundamentais nos ajudando a realizar essa travessia do luto à luta. Vocês são bravos demais. Muito obrigada por tudo. Além das parceiras e parceiros que nos ajudaram a plantar semente, a quem cumprimento aqui, referenciando o querido Pedro, que eu vi que ele estava, mas não sei onde ele está agora. Pedro, Átila, Marcelo, André, Henrique, Carol Prone, Carol Lourenço, meu professor, que eu dei pouco trabalho, Marcelo Freixo. Agradeço em especial ao GT de Transição pelo precioso trabalho realizado em tão curto tempo e que nos servirá de horizonte para orientar as nossas pautas e ações dos próximos anos. Agradeço também a equipe com quem tenho trabalhado incessantemente, desde antes da posse, para construir o Ministério da Igualdade Racial, que a população brasileira merece. É uma honra e uma responsabilidade muito grande suceder nomes como Matilde Ribeiro, Marte Vichagas, Edson Santos, Eloy Ferreira Araújo, Luísa Bairros e Nilma Lino Gomes. Pessoas essas a quem eu dirijo o meu mais sincero respeito e admiração. Quero aproveitar também esse momento para apresentar a vocês algumas pessoas muito especiais. E em nome de todas elas, eu convido você, Roberta, a se levantar. Roberta Eugênio, essa mulher negra, mãe da Maná, esposa do Paulo, que está aqui. Obrigada por vocês terem também topado esse desafio. Quero também apresentar Flávia Tambor, minha chefe de gabinete. Márcia Lima, que aceitou comandar a Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas e Combate e Superação ao Racismo. E eu, fruto de cotas, presidente, da primeira turma da UERJ, eu sou fruto de cotas e agradeço o senhor mais uma vez. E Eda Leal, que estará à frente do Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção à Igualdade Racial. E Ronaldo dos Santos. Cadê ele? Quilombola, representando aqui o nosso secretário de Políticas para Quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro e ciganos. A vocês dirijo o meu mais profundo agradecimento por aceitarem esse desafio de reconstruirmos e avançarmos com as políticas de igualdade racial nesse país. Por fim, mas não menos importante, quero agradecer as pessoas que aceitaram o nosso convite para estar aqui conosco no palco dessa cerimônia de posse, que representam um Brasil que queremos construir com o protagonismo de mulheres, mulheres negras, quilombolas, povos de matriz africana, ciganos, juventudes, faveladas, indígenas, periféricas e povos de comunidades tradicionais. Desde o dia 14 de março de 2018, dia em que tiraram a Marielle da minha família e da sociedade brasileira, tenho dedicado cada minuto da minha vida a lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar as sementes da minha irmã. Nesse caminho, fundamos o Instituto Marielle Franco, organização que se tornou referência do combate à violência política de gênero e raça e na defesa dos direitos de mulheres negras, pessoas LGBTQIAP+, e periféricas faveladas. Os dias desde o golpe da minha eterna presidenta Dilma têm sido difíceis.
em especial depois de 2018. Tenho certeza que para todas que estão aqui também. Mas em meio a uma política de morte, nossa resposta foi a luta pela vida. Luta essa que nos trouxe até aquele 1º de janeiro deste ano, quando finalmente o povo brasileiro subiu a rampa desse palácio, em um gesto marcante que emocionou o mundo inteiro, pois passou um recado. Quando nosso presidente Lula recebeu a faixa presidencial do povo, colocada por uma mulher negra periférica. Mostrou que o caminho para o Brasil do futuro será liderado por aqueles e aquelas que há séculos resistem ao projeto violento que fundou esse país. A cerimônia de hoje guarda um simbolismo muito especial. Depois dos atentados sofridos por essa casa e pelo povo brasileiro no último domingo, pisamos aqui com sinal de resistência a toda e qualquer tentativa de atacar as instituições e a nossa democracia. O fascismo, assim como o racismo, é um mal a ser combatido em nossa sociedade. O mesmo projeto que permite as vidraças deste palácio tenham sido destruídas é o projeto que mata todos os dias pessoas como o catador de Erson Gomes da Silva, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Combater o racismo e o fascismo parte também da luta por justiça, reparação e por democracia. Precisamos identificar e responsabilizar quem insiste em manter essa política de morte e encarceramento da nossa juventude negra comprovadamente falida. Assim como estamos identificando e responsabilizando quem executou, provocou e financiou a barbárie que assistimos no último domingo. Precisamos, enquanto sociedade, ter uma conversa franca e honesta que países no mundo inteiro já estão fazendo. Encarar a realidade de que essa política da guerra nas favelas e periferias nunca funcionou. Pelo contrário, apenas segue dilacerando famílias e alimentando um ciclo de violência sem fim. Se o mundo em que queremos viver é um mundo onde todas as pessoas tenham igual direito e oportunidade de serem felizes com sua liberdade, respeitando uns aos outros em paz, em harmonia, com justiça e dignidade, já passou da hora de pararmos de repetir as fórmulas fracassadas que não entregam nada disso. E neste ano de 2023, que estamos celebrando 20 anos do primeiro governo Lula, que criou em 2003 a primeira Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil, daremos um passo à frente na institucionalização da luta política antirracista com esse ministério, trazendo o racismo para o debate público e institucional, de um modo até então não vivenciado pela política brasileira, uma conquista fruto das mobilizações sociais incessantes que antecederam e culminaram nesse momento. Digo isso porque o sujeito mais importante a quem devo agradecimento nessa data de hoje é o povo brasileiro, especialmente o povo negro e indígena que há séculos resistem contra a violência de Estado e se articulam para ocupar e permanecer espaços como esse. Hoje, nós possuímos um Ministério da Igualdade Racial no Brasil e gostaria de firmar um compromisso com cada um de vocês, afirmando que a tarefa que me foi confiada de ocupar o cargo de ministra será exercida com transparência, seriedade, técnica, combatividade, cuidado, respeito à trajetória e conquista dos movimentos negros sociais e muita escuta. As portas do Ministério da Igualdade Racial estão abertas para que possamos dialogar e construir juntas. Digo essas palavras pensando também nos excelentíssimos ministros e ministras com quem compartilho o desafio da união e reconstrução. E, para nós, não seria possível falar em reconstrução sem que pensemos na nossa memória e naqueles que nos antecederam, na restauração das conquistas que foram ameaçadas pelos retrocessos dos últimos anos e na reparação, sobretudo, daquilo que ainda não conseguimos olhar com a devida atenção e cuidado.
Após quase 400 anos de escravidão negra e 133 anos de uma abolição que nunca foi concluída, a população brasileira ainda enfrenta múltiplas faces do racismo que gera condições desiguais de vida e de morte para pessoas negras e não negras no país. Isso não pode ser esquecido e nem colocado de lado. É lamentável e inadmissível que, diante de um dos marcos sociais mais cruéis da nossa história, se não o mais cruel, a escravização de pessoas negras trazidas do continente africano, mediante torturas, estupros, assassinatos e uma série de outras violências, ainda existam pessoas que questionem a importância de um ministério como o Ministério da Igualdade Racial. Desde o sequestro dos nossos bisavós e tataravós em África, a luta pela garantia de políticas públicas e da existência do Ministério da Igualdade Racial, inclusive no que diz respeito aos recursos orçamentários, temos nos empenhado visceralmente em um projeto de sobrevivência. Projeto esse que vai desde o enfrentamento ao racismo científico e suas políticas eugenistas, do branqueamento e da aniquilação da população negra, à desmistificação das narrativas de meritocracia e de democracia racial na sociedade brasileira. A desigualdade econômica, a fome, a falta e a precarização de emprego, o desmonte de políticas de ações afirmativas, a insuficiência de políticas sociais, o colapso do sistema de saúde, o racismo religioso e ambiental, a violência estatal e o encarceramento são alguns dos exemplos que podemos citar para ilustrar múltiplas dimensões do genocídio da população negra. Também não podemos deixar de mencionar o negacionismo do último governo federal em relação às políticas de prevenção e enfrentamento à Covid-19, bem como o atraso na vacinação, dentre outras questões que culminaram em resultados que atingiram de forma desigual a população brasileira, sendo a população negra e pobre a mais afetada. Me solidarizo com todas as pessoas que perderam familiares, entes queridos e amigos em decorrência da pandemia que atravessamos. Cumprimento todos os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente desse momento tão duro em nossa história, em especial mulheres e homens negros que atuaram na ponta desse sistema. Estamos falando de diferenças raciais hierárquicas que instituem condições materiais desiguais de vida e de morte de brasileiros e brasileiras. Não podemos mais ignorar ou subestimar o fato de que a raça e a etnia são determinantes para a desigualdade de oportunidades no Brasil em todos os âmbitos da vida. Pessoas negras estão subrepresentadas nos espaços de poder e, em contrapartidas, somos as que mais estamos nos espaços de estigmação e vulnerabilidade. Apesar de a maioria da população brasileira se autodeclarar negra, é possível observar que os brancos ocupam a maior parte dos cargos gerenciais, dos empregos formais e dos cargos eletivos. Por outro lado, a população negra está no topo dos índices de desemprego, subemprego e de ocupações informais, além de receberem os menores salários. A população negra está mais exposta ao analfabetismo, às piores condições de moradia, sendo inclusive a grande maioria das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Os negros também são os que mais são mortos no Brasil, sobretudo vítimas da letalidade policial. E as mulheres negras também são as mais vitimadas por feminicídio e as que são mais expostas à mortalidade materna e à violência obstétrica. Os homens e mulheres negras também correspondem à maior parcela da população carcerária do país. E muitas dessas pessoas estão presas provisoriamente sem uma condenação formal. Afinal, de que Estado de Direito estamos falando? Definitivamente não é esse o modelo da democracia racial que queremos. Como nos lembra a Coalizão Negra por Direitos, composta por mais de 200 organizações negras no país, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Reitero o que foi dito no pronunciamento de posse do nosso presidente Lula. O Brasil do futuro precisa responder às dívidas do passado. E é por isso que, em um governo de reconstrução, nós gostaríamos também de falar com os não negros. O enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial é um dever de todos nós. A população brasileira não pode ser onerada com o custo das violações das quais é vítima.
Esperamos poder contar com vocês nessa tarefa de reconstrução, em prol de respeito, cidadania, dignidade e igualdade de oportunidades. E me dirijo agora especialmente aos demais ministros e ministras, cujas pastas não poderiam funcionar sem um recorte pontual e transversal sobre o racismo e a racialidade no Brasil. E também, por isso, o Ministério da Igualdade Racial se coloca à disposição para reconstruir esse novo Brasil coletivamente. O compromisso com a igualdade racial do Brasil não pode ser o compromisso apenas desse ministério. A minha querida Sônia Guajajara e a minha querida companheira Marina Silva contem com o Ministério da Igualdade Racial para defender nossos povos indígenas e nosso meio ambiente, lutando contra o que reconhecemos como racismo ambiental e pela justiça climática. Afinal, somos nós que sofremos com as enchentes, deslizamentos e doenças produzidas pelas mudanças do clima. As queridas ministras Simone, Esther e o querido ministro professor Haddad contem com o Ministério da Igualdade Racial para materializarmos a promessa que o presidente Lula tanto repetiu ao longo da sua campanha: colocar os pobres no orçamento. Sabemos qual a cor da população mais pobre desse país e trabalharemos incansavelmente para dar dignidade através de políticas públicas ao nosso país. Vou incluir também o ministro Rui, quando eu for pedir, o senhor já sabe. As queridas ministras Nízia, Margarete, Ana Moser, Luciana e o ministro Camilo Santana contem com o Ministério da Igualdade Racial para pensarmos políticas de educação, saúde, cultura e esporte, ciência, tecnologia e inovação que serão essenciais para construir e garantir o direito e o futuro à vida digna na população negra brasileira. A educação e o esporte salvaram a minha vida quando eu saio da maré. Então contem comigo. Ao meu querido e ilustríssimo ministro Flávio Dino, Silvia Almeida e minha querida ministra Cida Gonçalves, contem com o Ministério da Igualdade Racial para promovermos a verdadeira justiça social, racial e de gênero que esse país precisa alcançar. A todos os meus demais colegas ministros, e aqui eu quero saudar Messias e Vini, a quem agora eu já consigo me referir como Messias e Vini, Cosme e Damião, os meus dois parceiros. Padilha, que não vi ainda, mas também um abraço para Padilha. Contem com o Ministério da Igualdade Racial para impulsionarmos políticas internas e externas que garantam efetivamente a democracia que tanto sonhamos. Só iremos vivenciar uma verdadeira democracia a partir do momento em que a preocupação com a dignidade da população negra seja também uma preocupação de cada um dos outros ministérios, e esperamos poder contar com vocês para enfrentar esse desafio. Só conseguiremos dar uma resposta eficaz às dívidas do passado se trabalharmos juntas. Reconhecemos a demanda dos movimentos sociais com relação à necessidade de uma inconstitucionalidade própria para a formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes governamentais para a promoção da igualdade racial. Aos movimentos, organizações, sociedade civil, contem com o Ministério da Igualdade Racial para retomar o nosso poder de agência institucional. Nós precisamos confrontar o esvaziamento e enfraquecimento das políticas raciais conquistadas e construídas ao longo da história do enfrentamento ao racismo e da promoção de igualdade racial no Brasil. É nossa prioridade lutar pelo fortalecimento e ampliação de políticas que culminem na dignidade da vida do povo negro brasileiro. E neste dia histórico, em que o verdadeiro Brasil toma posse, a partir da caneta de nosso presidente Lula e com o peso de uma luta de gerações pela criminalização do racismo, damos mais um passo no caminho da promoção da reparação e igualdade. Saúdo a todos os juristas, ministros e secretários envolvidos na construção do PL que será assinado agora e sinaliza um país do futuro sem racismo. Nos comprometemos aqui também com a revogação dos atos que não reflitam a missão do Ministério da Igualdade Racial e com a promoção de políticas concretas.
Trabalharemos nos próximos 4 anos para fortalecer a lei de cotas e ampliar a presença de jovens negros e pobres na universidade pública. Buscaremos aumentar a visibilidade e presença de servidores negros e negras em cargos de tomada de decisão da administração pública. Relançaremos, junto a ministérios parceiros, o Plano Juventude Negra Viva, que promoverá ações que visem a redução da letalidade contra a juventude negra brasileira e ampliação de oportunidades para jovens do nosso país. Chega do genocídio da população negra e jovem nesse país. Avançaremos em uma articulação interministerial pelo fortalecimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Retomaremos programas que propaguem direitos para comunidades quilombolas e ciganas, incidindo para a regularização fundiária, a infraestrutura, inclusão produtiva e desenvolvimento local social com direitos e cidadanias para estes povos. Será também a partir da maior estruturação e fortalecimento do Sistema Nacional da Promoção de Igualdade Racial que iremos realizar ações que busquem a equidade racial em diálogo com todos os municípios, estados, órgãos da União. Essas serão as primeiras medidas de uma longa caminhada para recuperar o que foi destruído e fortalecer e ampliar o legado que vem sendo construído há tantas gerações. É preciso reconhecer que este país foi sedimentado sob hierarquias raciais, consequências do colonialismo escravocrata, das políticas eugenistas e das narrativas pautadas na desigualdade racial. Aqui se desenvolveu o racismo à brasileira, negando a nossa história e falseando uma memória em prol da farsa da democracia racial. O racismo merece um direito de resposta eficaz. E nós gostaríamos de convidar a todas, todos e todos, negros e brancos, para que possamos formular e executar juntos essa proposta. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. Um projeto de país onde uma mulher negra onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão, sem ter a sua vida ceifada com 5 tiros na cabeça. Um projeto de país onde uma mãe de um jovem negro não sofra todos os dias a dúvida se seu filho vai voltar para casa porque ele corre risco de ser assassinado pelo próprio Estado. Um projeto de país em que negros, brancos, indígenas, populações tradicionais e todas as pessoas, independente de sua raça, cor, etnia, gênero, sexualidade, tenham seus direitos constitucionais garantidos e sejam tratados com dignidade e igualdade de oportunidades. Um projeto de país pautado na busca pelo bem viver coletivo, pela melhoria da qualidade de vida e pela garantia da cidadania. Nós temos um projeto de país e esperamos contar com vocês nessa construção. E é por isso que eu faço esse pedido a toda a população brasileira. Caminhem conosco. Caminhem conosco nessa estrada por onde nossos antepassados caminharam e por onde nossos filhos e filhas caminharão. Seja aqueles que aceitem ou não, a gente vai caminhar. Caminhem conosco. Caminhem conosco até que nosso povo seja verdadeiramente livre, protagonista de sua própria trajetória, acessando os direitos, dignidade e uma vida plena com justiça, reparação e felicidade. Caminhem conosco até que os sonhos de nossas ancestrais se tornem realidade. Caminhem conosco
até o dia que a gente não precise chorar por vermos tantas mulheres corajosamente colocarem seus corpos à disposição da política que insiste em dizer que não é pra gente, mas que a gente vai tomar esse lugar. Eu gostaria de já caminhar para o encerramento e encerrar esse pronunciamento com um poema que é muito especial para mim, que me toca demais. Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A voz, a minha voz, ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora, na voz de minha filha, se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Gente, não acabou não, peraí, papá. Nós somos essas filhas e não vamos nos furtar à fala e ao ato. Não recuaremos, não retrocederemos e não vamos abaixar a cabeça mais. Não sairemos daqui. Iremos construir o Ministério da Igualdade Racial que a população brasileira merece. Agradeço a cada um de vocês que vieram até aqui, aos que não conseguiram entrar, aos que estão assistindo de casa, da rua, do transporte público. Agradeço, sobretudo, a todas as mulheres negras que construíram esse país de anonimato. Como diz o verso que Lúcia Xavier sempre falou e comentou, é um verso do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras em Valença, em 1988. África liberta em suas trincheiras quantas anônimas guerreiras brasileiras. África liberta tem suas trincheiras quantas anônimas guerreiras brasileiras. Agradeço novamente a confiança depositada nesse projeto coletivo. A gente não chega aqui sozinha, eu não chego aqui sozinha. Seguiremos juntos, reafirmando o nosso compromisso de trabalhar dia e noite por um Brasil do futuro, com igualdade, justiça e reparação. E, presidente Lula, a gente vai ser incansável, à frente, ao lado e atrás do senhor, porque o senhor precisar. Sigamos, vamos juntos. Neste momento, convidamos Marina Iris para apresentar o samba enredo da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, do Carnaval de 2019, Histórias para Ninar Gente Grande. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retido, pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamanhos, mulatos. Eu quero país que não tá no retrato. Brasil, o seu nome é Tantara e a sua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os
mês de julho. Quem foi de aço nos anos de chumbo? Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marielles, Malês, Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros seus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país. Cerimônia de sanção do projeto de lei que altera a Lei número 7.716 de 1989 e o Código Penal de 1940 para tipificar como crime de racismo a injúria racial, prever pena de suspensão de direito em caso de racismo praticado no contexto de atividade esportiva ou artística e prever pena para o racismo religioso e recreativo e para o praticado por funcionário público. O PL foi apresentado em 2015 pelos deputados Thieron, do PRB Bahia, Bebeto, PSB da Bahia, inspirado por atos de injúrias contra jogadores e árbitros de futebol. Relatado pelo deputado Antônio Brito, do PSD Bahia, foi aprovado na Câmara em novembro de 2021. No Senado, o PL foi aprovado em maio de 2022, na forma de um substitutivo que incorporou sugestões da Comissão de Juristas, instituída para propor aprimoramentos à lei do racismo. A Comissão de Juristas era composta por 20 juristas negros, sob a presidência do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, e foi instalada em 2021, na gestão de Rodrigo Maia. O PL, encaminhado para a sanção presidencial, corresponde ao substitutivo produzido no Senado e aprovado na Câmara em dezembro de 2022.
Neste momento, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionará o projeto de lei 4.566 de 2021, que tipifica injúria racial como crime de racismo. Está encerrada essa cerimônia. Pedimos a todos, todas e todes que aguardem a saída do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da senhora Janja Lula da Silva. Tá aí, você conferiu ao vivo com a gente a cerimônia no Palácio do Planalto de transmissão de cargo de Aniele Franco como ministra da Igualdade Racial e de Sônia Guajajara como ministra dos Povos Originários.